abençoado que vai morar no céu. Amém? O Senhor, Ele é maravilhoso, continua sendo, para todo sempre será. E é uma palavra que, na verdade, Ele me deu já tem uns 20 dias, mais ou menos. E eu confesso que eu quis recuar, porque eu achei um tanto muito elaborada demais para mim. Mas o Senhor mandou um profeta no meu trabalho, no mesmo dia em que Ele mandou um profeta nessa igreja na madrugada para falar comigo. E o profeta que foi no meu trabalho, ele começou a me exortar e dizia: é para mergulhar na Bíblia. E só o Senhor sabia o que Ele tinha me mostrado na madrugada. Eu só vou dar uma pincelada para vocês entenderem que a palavra vem falando de sacerdócio. E por isso que Deus, na madrugada, em sonho, na quarta-feira que eu tinha trago a palavra, na madrugada, eu até não sabia que era eu que ia trazer a palavra, porque é assim, existe um cronograma natural, mas o cronograma do céu, ele vai movimentando. De repente o Senhor manda a bispo chamar outra pessoa. Então, naturalmente, eu não tinha uma certeza que eu traria a palavra. E aí o Senhor me mostrou um sonho, que eu vinha para a igreja, era de dia, eu acho que por cerca de meio-dia, e chegava aqui a bispo no altar me entregava um papiro. Quem não sabe o que é papiro, né? Antigamente não tinha Bíblia e eles escreviam naquele material que chama-se papiro, a palavra do Senhor, né? E ela me entregava, e eu dizia: não, bispo, eu pensei que era você. E ela dizia: não, Shirlane, é você. E eu quis recuar, e ela falou com mais autoridade: é você que vai ter que trazer. E aí eu peguei, mas quando eu peguei, quando eu estava passando por aqui, um sacerdote me pegou pelo meu pulso. E ele mostrou, mandou eu olhar para cá e disse: observa o que eu estou fazendo, né? E ele mostrou que o Senhor estava lavando as nossas vidas, né? Vinha do céu uma chuva, uma tempestade, mas nem toda tempestade é para o mal. Essa tempestade, ela era de glória, porque ela veio para nos lavar a igreja, lavar os nossos corações. Então eu entendi que eu realmente tinha que fazer o que o Senhor estava mandando, né? Porque cada um tem o seu jeito de ministrar, e eu confesso que algumas linhas eu não gosto de entrar. E o Senhor me exortou de novo esses dias. Ele falou que, como profeta do Senhor, eu sempre me escondo nesse chamado, e eu sempre só quero trabalhar na área do alinhamento e na área do consolo. E quando é a área de exortação, eu sempre me escondo. E ele estava se sentindo, eu estava desagradando o Senhor nisso. Aí talvez alguns pensam: nossa, vai vir chumbo grosso. Não é chumbo grosso, é a palavra do Senhor. O Senhor nos exorta primeiro, Ele primeiro vai tratar comigo. E aí quando eu entendo é que a gente tem condição de passar para a igreja, entendeu? Então assim, não é nada que vai nos ferir, não é nada que vai nos ofender, mas vai nos alinhar para a gente vigiar mais a nossa vida, né? A nossa condição de serviço do Senhor, tanto na igreja como lá fora, porque o reino do Senhor, ele é muito grande e Ele espera por nós. O mundo geme, gemidos, as pessoas estão morrendo precisando da salvação, e nós precisamos levar o evangelho da salvação. Então, vamos lá em Levítico capítulo 8. Precisamos entender o que Moisés obedeceu do Senhor quando ele preparou Arão e os seus filhos para o altar, quando ele consagrou Arão e os seus filhos para o serviço do Senhor. Ou a partir do 1, vamos lendo então. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: toma Arão e a seus filhos com ele, e as vestes e o azeite da unção, como também o novilho da expiação do pecado, e os 2 carneiros, e o cesto dos pães asmos, e ajunta toda a congregação à porta da tenda da congregação. Fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara,
E a congregação ajuntou-se à porta da tenda da congregação. E disse Moisés à congregação: isto é o que o Senhor ordenou que se fizesse. E Moisés fez chegar a Arão e a seus filhos e os lavou com água. A gente vai dar uma pausa aqui. Senhor Jesus, Pai, a Tua palavra já está sendo lida e eu tenho certeza que assim como a água purifica o nosso corpo, a Tua palavra é como água viva, que purifica a nossa alma, a nossa mente e o nosso espírito. E nós necessitamos do Teu auxílio, Espírito Santo. Nós necessitamos da Tua força, Espírito Santo. Como igreja amada, como irmãos amados que vão morar no céu, nós necessitamos, nós precisamos do auxílio dos Teus anjos nessa hora. Nós precisamos que os Teus anjos continuem a trabalhar em nosso meio, trazendo para cada um a porção necessária que cada um veio buscar. Pai, o Senhor também nos fala nessa hora que nós não podemos também te buscar apenas para o alívio, porque Tu não és só um Deus de alívio, Tu és um Deus de comunhão. Ele fala conosco, nós não podemos buscar o Senhor apenas como alívio, como remédio. Ele é o nosso Senhor, Ele quer que nós estejamos andando de mão dadas com Ele. Pai, então nos faz entender que nós precisamos caminhar contigo não por medo de ir para o inferno, mas pelo amor de estar na Tua presença. Aleluia. Pelo valor de estar na Tua presença. E a Tua presença nos acompanha onde quer que nós iremos, mas nós precisamos nos encher na Tua casa, na comunhão dos santos. Entenda, você e eu somos santos, nós estamos na comunhão dos santos. Ainda que o mundo lá fora aponte a igreja, queira pintar como a igreja como algo falido, como uma instituição que não tem jeito, isso é o mundo não nos conhece, o mundo não conheceu o Senhor, por isso Ele fala do que há nele. Nós não somos o fim, nós somos a noiva que vai morar no céu. Aleluia.